Eu queria primeiro começar dizendo o que mais importa é que eu estou muito grato a vocês, né? Muito, muito grato, porque, assim, para dar concretitude à coisa, né? Eu, pelo menos, sou muito, muito, muito grato por vocês permitirem que tudo isso aconteça. O pessoal que faz a edição dos podcasts, as reflexões matinais, tudo isso que está sendo produzido, né? Tudo isso só é possível porque tem gente apoiando. Então, de maneira muito genérica, assim, para todos mesmo, nosso muito obrigado pelo apoio. E a gente gostaria de que esse tipo de iniciativa com os apoiadores se repetisse de maneira cada vez mais frequente como forma de agradecimento. Em 2014, você deu uma entrevista memorável para um grande apresentador na época. Na época não, né, até hoje que nos deixou, Antônio Abujamra. E ele fez uma pergunta aparentemente simples, mas que nitidamente causou um desconforto enorme, um desconforto físico até, que deu até para perceber. E eu imagino que essa pergunta deve ter te atormentado por algum tempo, e também, depois desses 10 anos, algumas pessoas já devem ter perguntado, mas eu fiz até questão de anotar aqui que a pergunta que, no meu ponto de vista, mais causou incômodo foi quando ele disse que eu quero uma resposta que você queira dar, Clóvis. O que é a vida? E 10 anos depois, o que você tem para dizer para a gente? Eu achei que tivesse me livrado de... E agora vem o cara de novo. Olha, Diego, primeiro, brincadeiras à parte, obrigado pela sua adesão, pelo seu carinho. Você tem toda a razão. Embora eu soubesse que ele fosse fazer a pergunta, eu obviamente não levei nada decorado, tanto que eu dei 4 definições. Eu queria te dizer também que eu protagonizei o último programa Provocações feito pelo Abujamra, né? Depois ele faleceu, e eu pensei muito de fato sobre isso depois. Eu cheguei à conclusão que a vida é um mau conceito, né? Por quê? Porque o entendimento do senso comum é que a vida é um intervalo de tempo em que a existência dura. O problema é que esse conceito não nos serve, né? Porque no final das contas a vida tem a ver com estar vivo e, portanto, ela tem mais a ver com os instantes de vida. Então, seria preciso encontrar uma definição para instantes de vida. O que é um instante de vida, né? Então, é claro, você pode apelar para uma definição de tipo biológico e a biologia te dá uma resposta. Agora, claro, essa definição biológica não é a que ele queria também, né? Então, nesse sentido, eu imaginei que a definição que fosse mais útil para o programa fosse uma definição de tipo existencial mesmo. Ou seja, a vida é um encontro particular de instantes de existência, ora impostos pelo mundo, ora deliberados pela vontade. E aí você tem um tipo de definição que é um pouco estoico e um pouco existencialista, né? No sentido de que a inclusão da vontade na própria definição da vida não ajude muito a conceituar a vida incluindo animais, plantas, etc. Mas, obviamente, o que se queria no programa era uma discussão sobre a vida de homens e mulheres, da vida humana. E aí eu penso que a vida humana ela é definida justamente por uma certa potência, por um certo conatus, um certo esforço de preservação do próprio ser, que implica, ora, uma afetação determinada pelo mundo, de fora para dentro, ora, uma afetação determinada pela própria iniciativa, né? Pelo próprio pensamento. Você pode ser causa da própria alegria, né? Dependendo das coisas que passem pela sua cabeça. Se você se alegra, por exemplo, com um certo conhecimento e você obtém esse conhecimento, você foi causa de uma alegria, o que é simplesmente maravilhoso, porque você não fica à mercê do acaso, certo? Então, nesse sentido, eu apelei de todo jeito, não fui bem sucedido, porque eu fiquei muito preocupado em dar uma resposta que fosse
apetitosa para o espírito do programa, né? E, na verdade, o que ele queria era talvez um pouco mais de autenticidade. Mas eu te agradeço muito por ter lembrado esse momento muito, muito bonito para mim, que foi provavelmente a entrevista mais inteligente de que eu já participei, com uma pessoa de altíssimo nível, e fico muito honrado de ter sido o último entrevistado por ele. Valeu, Diego. Falou, obrigado. Se o senhor tivesse tido a minha sorte de ser para poder ter 5 minutos com um filósofo de sua escolha, como é que seria essa conversa? Quem seria esse seu interlocutor e o que o senhor gostaria de falar com ele? Eu gostaria de encontrar Spinoza mesmo, em 1660, mais ou menos, na cidade de Haia, na Holanda. Você sabe que Spinoza foi criado em Amsterdã, mas dentro de uma comunidade judaica portuguesa. Portanto, o idioma natal de Spinoza é o português, certo? Ele aprendeu o holandês depois. E assim, falava holandês. Ele não tinha condição, por exemplo, de escrever o livro dele em holandês. Ele escrevia em latim, mas em holandês ele não tinha condição. Ele era lusófono. Então, a conversa já ficaria facilitada, muito embora o sotaque de uma comunidade portuguesa em Amsterdã, eu imagino que deva ser uma coisa enlouquecedora, mas ainda assim é português. E eu queria perguntar para ele o seguinte, né? Como é essa história de você fincar o pé e dizer as coisas que você considera certas, mesmo sabendo que você será massacrado e quiçá morto? É claro que essa pergunta poderia ter sido feita também para Sócrates, poderia ter sido feita para Jesus, etc. Mas é que Spinoza está mais perto de nós, é uma coisa mais próxima, né? Então, quer dizer, Spinoza foi banido da comunidade judaica pela via mais radical possível. Nenhum judeu podia lhe dirigir a palavra, nem mesmo pais ou irmãos, etc. Banido. Depois ele era perseguido pelos protestantes radicais de Amsterdã. Ou seja, perceba, então, o que significa você chegar, bater no peito e dizer, sabe o que é? O Deus transcendente não existe, a alma não é imortal. Estando ou não estando certo, né? O que leva uma pessoa a ter tanta coragem para dizer o que pensa, não é porque vai ser cancelado das redes sociais, viu? Vão xingar no YouTube ou no... Não. Vão perseguir com faca, como ele foi perseguido e esfaqueado. Vão armar para matá-lo mesmo, para, né? E assim, numa situação de vida de isolamento completo, uma figura completamente fragilizada, que vivia na indigência mais absoluta, que polia lentes e morreu com o pulmão cheio de caco de vidro. Como é levantar a mão e dizer, vocês estão todos errados de A a Z, porque é assim, assim, assim? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Da onde vem essa coragem? Eu diria, qual é a gratificação? Qual é o prêmio? Qual é a coisa boa que você acha que vai ter fazendo isso? Entendeu? É claro que a pessoa poderá dizer, se eu não disser isso de maneira clara, a humanidade não vai ficar sabendo. Eu dizendo de maneira clara, a humanidade vai saber que eu existi, a minha obra continuará eternamente. Se ele tivesse dito isso, é o que aconteceu. Ele morreu com 30 e poucos anos, talvez 40, mas a obra dele, a cada século que passa, é mais estudada, causa admiração e mais causa reflexão boa. Mas isso ele não podia saber. Da onde veio essa força? Então, isso eu queria perguntar. Eu tenho essa curiosidade porque eu me vejo em situação análoga e, por muito menos, eu já teria ficado de boca fechada, né? Porque, afinal de contas, a gente zela pela sobrevivência, não é? Né? Então, acho que vale a pena essa questão. Queria usar essa oportunidade aqui para que a gente falasse um pouquinho da angústia. Ela que está aqui batendo no meu ombro.
desde que eu fiquei sabendo que tinha sido sorteado, o que eu pergunto? Participo ou não participo? Essa angústia, te parafraseando, disse que ela é, por um lado, ela é o peso da liberdade, mas por outro, ela também está embutida na ideia de felicidade. Essa angústia de Kierkegaard, por a mesma de Freud, ela está com a gente desde que a gente era bebê, ou seja, há anos, há décadas. Será que não dava para a gente ter percebido que muitas dessas coisas que nos angustiam, elas só existem na nossa cabeça? Por que ela ainda é tão paralisante? No fundo, a tua pergunta, ela caminha de mãos dadas com uma parecida. Consciência de um problema, o domínio de um conceito desse problema, o entendimento desse problema é suficiente para eliminá-lo da alma? Essa é a questão, né? E aparentemente não é. Ou seja, é perfeitamente possível você imaginar alguém que saiba, por exemplo, que entenda a angústia como a necessidade de ter que escolher coisas da vida e necessidade de ter que tomar decisões, etc. O sujeito sabe disso, mas isso não tirará dele a angústia na hora de decidir. O fato de saber o que é não elimina o problema. O fato de saber o que é pode, eventualmente, te dar mais lucidez a respeito de um fenômeno espiritual que continua ali. Então, talvez você tenha, eu diria, um pouco menos de medo do que sente. Mas isso não significa que deixará de sentir. É claro que o que Freud promete é que, falando das coisas, você faz como se espremesse uma espinha. É a cura pelo discurso. Quem foi o primeiro a falar nisso foi Demócrito, que era contemporâneo de Platão. Demócrito é o verdadeiro inventor da psicanálise. Se você falar das tuas afetações, se você falar do que está sentindo, você põe para fora e você cura a alma. Então, de novo, eu espero que seja verdade, mas, gozado, não me parece ser tão simples. Eu, por exemplo, eu posso te dar uma belíssima definição de medo. E tenho medo de manhã até de noite. E sei que estou sentindo medo. E posso dizer, estou sentindo medo porque estou pensando isso. E tenho o diagnóstico perfeito, mas o medo mesmo continua. Da mesma maneira, eu faço severas críticas à vida vivida com esperança. E tenho esperança o tempo inteiro. Eu não consigo viver sem esperar. Por exemplo, eu tenho esperança de ter uma velhice em paz. Até agora, não foi possível. Eu tenho uma esperança de uma vida com um pouco menos de estresse, de pressão. E eu sei que eu tenho esperança. E eu sei que se eu espero é porque isso não aconteceu ainda. E a esperança eu sei que é na impotência porque eu não consigo fazer acontecer. É na ignorância porque eu não sei se vai acontecer. E é na castidade porque eu não consigo gozar dessa paz que eu espero que aconteça. Então, eu vivo debochando da esperança e vivo na esperança. Ou seja, a filosofia me ajudou muito pouco a ser feliz. Muito pouco. E vou contar. Se nós analisarmos como viveram os grandes filósofos, o que não é o meu caso, você vai ver que eu não sou o único imbecil. Um dos maiores filósofos do século XX se chamava Gilles Deleuze. Ele era, ao mesmo tempo, um grande filósofo e um grande professor de filosofia, o que não é muito comum. Normalmente, quem é explicador não tem filosofia original. E quem tem filosofia original nunca explicou nada. E quando eu estava morando na França, ele se atirou pela janela, se atirar assim, sair correndo e mergulhar pela janela e se joga. Quer dizer, em claro desespero, sendo um filósofo capaz de te dar 10 definições impecáveis de desespero, de angústia, de suicídio. Mas eu te digo, se a filosofia não serve para te fazer um pouco mais feliz, então ela não serve para nada. Porque é só isso que importa. E eu não tenho certeza que seja lá sempre eficaz. Mas a filosofia, ao não servir para nada, ela é bela. Então, se ela é bela, é possível que ela já esteja servindo para alguma coisa, viu? Não tenho dúvida. Né, como você já nos ensinou várias vezes, a liberdade, como diz Sato, né, ela é uma angústia, ela não é o caminho da felicidade. Mas aí tem como
a gente também aprende com o próprio Spinoza, não existe free will, né? Não existe liberdade. Tá predisposto, nós já estamos predispostos a fazer aquelas escolhas, né, nessa visão. A minha questão é dentro desse determinismo, porque assim, o Sartre leu Spinoza, ele conheceu o determinismo muito bem. Por que ele mesmo assim ele defendeu que a liberdade é que nos define? Da vida e das coisas materiais, tudo é o que só poderia ser. Porque se você tivesse autonomia para fazer uma escolha, seria preciso interromper um nexo de causalidade. Entendeu? Porque o nexo iria num sentido e você teria que interromper para escolher outro. E não há nenhuma razão para supor que isso seja possível. O problema é que nós não temos alcance para entender os nexos de causalidade, tudo que interfere. Portanto, para nós, a escolha é mesmo uma escolha. Ela resulta da ignorância das causas, mas para nós é uma escolha. E a crença na liberdade é causadora dessa angústia. Você percebeu o que eu acho? Quer dizer, então, de um lado, se eu estou olhando a coisa como se fosse um Deus transcendente, está tudo A gera B, que gera C, que gera D, está tudo armado e arrumado. O problema é que eu não sou transcendente. Eu estou no jogo. Eu não consigo ver tudo. Né? Não consigo ver o carro vindo e eu aqui, né? Não consigo ver. Então, como eu não identifico as causas, eu tenho que atribuir a alguma coisa a minha decisão. Então, eu atribuirei a uma tal de liberdade que realmente está no lugar da minha ignorância das causas. Ao invés de dizer que sou angustiado com as causas, eu digo que sou angustiado por causa da minha liberdade. Se, porventura, eu tivesse plena consciência de que tudo é como só poderia ser, talvez eu fosse menos angustiado. Agora, não é uma consciência teórica, conceitual, porque eu, por exemplo, li Spinoza. E o que diz Spinoza? Quando eu abro o armário do meu quarto, a minha escolha nada mais é do que o resultado das afetações que cada uma das opções de roupa produzirá sobre mim. Portanto, é o que só poderia ser. Só que, quando eu vou escolher a roupa, sou eu que estou escolhendo essa roupa, eu viro e falo, eu que escolhi. Mesmo sabendo que não é porque o fato de você saber que as causas são determinantes, entende? Isso são só palavras. Não é como no caso da mesa de bilhar, que uma bola bate na outra e você vê que o movimento de uma é causa pelo choque do movimento da outra. Isso é uma coisa. Mas você dizer, não, tudo é um nexo de causalidades. Porra, é uma abstração que não te resolve o problema. Entendeu? Quer dizer, tudo é resultado de um nexo de causalidades. O fato de você saber que o livre-arbítrio é uma ilusão, não é suficiente para te tirar da ilusão. A rigor, nenhuma das respostas satisfez. Mas era previsível. De qualquer maneira, o que importa aqui não é esgotar a ideia, mas é se alegrar com o encontro. Minha pergunta ela apareceu depois de ouvir algumas vezes o episódio 108 do Partiu Pensar, que é o episódio sobre diversidade e inclusão. Esse é um tema que eu atuo no meu dia a dia, principalmente na inclusão de pessoas negras em posições de alta liderança e tal. No momento dessa escuta me veio uma questão, né? Porque você me fez pensar, a pessoa que se preparou e que se desenvolveu e chegou lá e está pronta para a posição, e de repente ela não pode participar daquilo porque tem uma pessoa de diversidade. E ao mesmo tempo tem uma pessoa numa posição de diversidade que se preparou e tal, está pronta para a posição, mas que tem dentro de si que, puxa, isso é justiça. E aí eu pensei, puxa, mas será que o conceito da ideia de justiça não ajudaria a pelo menos trazer uma convergência de ponto de vista, já que as justiças individuais seriam tiradas do foco, né? Queria ouvir um pouco o senhor falar sobre o assunto. Para quem pensa um pouco a partir da filosofia sobre essas questões que são próprias do mundo do trabalho, do mundo das empresas, há dificuldades terríveis a vencer. Porque, do ponto de vista estritamente conceitual, depois do colapso
do paradigma grego de pensar, o que prevalece é uma lição que surge com o pensamento de Jesus e surge a partir de uma ideia de igualdade. Essa ideia de igualdade, ela não é uma ideia de igualdade de fato, mas sim de direito. Ou seja, é claro que as pessoas não são iguais. Porém, a parábola dos talentos, ela mostra bem que o valor de cada um não está naquilo que a natureza lhe deu ou deixou como legado. Não está na inteligência natural, na beleza natural, na força natural, na astúcia natural, mas está na deliberação, na vontade de fazer alguma coisa de positivo. Então, aquele que recebeu 5 moedas e trouxe 15 foi aplaudido, aquele que recebeu 3 moedas e trouxe 9 foi aplaudido, e quem recebeu uma moeda e enterrou e devolveu uma moeda só foi criticado severamente. Então, o que conta não é o que você recebe, o que conta é a disposição, é o que você vai fazer com aquilo, é o que você vai fazer com os recursos que tem. Por natureza, somos desiguais, mas, por uma questão de valor, vai valer a partir de agora. E a partir de agora, nós não começamos cada um num ponto. Todos nós começamos do mesmo lugar, da marca zero, que é a vontade, o livre-arbítrio para fazer as coisas acontecerem. Por isso a igualdade, né? A igualdade, ela passa a régua nas diferenças de natureza. Você já imaginou a confusão? Porque nós estamos vindo com a ideia de igualdade que passa pela Idade Média, passa pelo Iluminismo, Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, passa por Kant, passa por... Bom, então, é uma ideia muito consolidada, né? A ideia de que, pelo menos na hora de arrancar, estamos todos na mesma linha de partida, independentemente da nossa natureza. E aí surge algum tipo de problematização dessa ideia. Paralelamente à igualdade como grande referência de justiça, você tem a questão da diversidade. E aí, por si só, já é para enlouquecer. Eu não preciso nem ir adiante, né? Porque na hora que você usa a diversidade como critério, seja ele a diversidade que for, você problematiza, você coloca em xeque a questão da igualdade, porque se tem uma coisa que é diferente da igualdade, é a diversidade. Né? É o diferente mesmo. Bom, diante dessa dificuldade, né, nós começamos a esbarrar em todas as consequências, porque uma das consequências do princípio da igualdade, né, é a questão do mérito. E ganha quem tem o melhor desempenho, quem tem o melhor mérito, quem treinou mais, quem se dedicou mais, e papai. Então tem todo um discurso sobre o mérito, né, que só tem razão de ser tendo uma linha primeira de igualdade a ser respeitada. Então, quando você sugere que critérios outros, que são critérios de pertencimento social, como, por exemplo, a questão de ter estudado numa escola pública, é merecedor de uma cota, então, imediatamente surge a pergunta: e como é que eu faço para compatibilizar isso com a ideia de igualdade / mérito? É óbvio que eu não tenho a solução por uma razão muito simples, e aqui eu respondo para você definitivamente. Se Platão escreveu a República buscando eidos de justiça e tal, essa preocupação não acabou até hoje. E se você for no livro, por exemplo, vamos pegar um equivalente do século XX, John Rawls. John Rawls escreveu Theory of Justice, tá? John Rawls, maior filósofo moral americano do século XX, escreveu Teoria da Justiça, baita livro. Resolveu esse problema? Não. Porque, claro que os argumentos das cotas, eles são obviamente pertinentes, porque tudo tem uma história. Ninguém vai fechar os olhos para as discriminações seculares, para a escravidão, para o problema da discrepância da educação pública e da educação privada. Todo mundo sabe que isso é verdadeiro. E, portanto, todo mundo sabe que isso tem que ser incluído numa equação de justiça. Não é um cálculo
comprovável matematicamente. O eidos de justiça sempre estará à mercê de uma disputa, de uma luta. E, oxalá, aqueles que tenham sido vítimas, historicamente, na nossa sociedade, de injustiça e iniquidade, possam levar a melhor dessa vez nessa luta. Essa é a minha torcida. Muito obrigado, professor. Foi muito melhor do que eu esperava a resposta. Era 2022, eu tinha sido diagnosticado como portador de uma rara doença pulmonar. Eu tinha 72 anos já naquela época e tive que enfrentar esse diagnóstico, incurável, progressiva, entretanto, graças a Deus, tratável. Apesar de ter 72 anos, até aquela época eu nunca havia pensado em morte, a minha morte. E eu comecei a pensar em transcendências também, né? Tempo, espaço, eternidade, evolução, o próprio universo e a sua criação. E eu me dei conta também da infinita desimportância da minha existência. Se a nossa galáxia é desimportante, eu falei, bom, não adianta. Aí eu fui ouvir de novo a minha fé e o que estaria programado para mim nesse projeto. E seria de novo a ressurreição e a vida eterna celeste. E algo que me perturbou muito, porque eu falei, eu não vou passar o resto da eternidade ouvindo cantos gregorianos. E eu conversei isso com você e perguntei o que você achava. Talvez você não acredite na divindade, na essência divina de Jesus Cristo. E como concilia essa dualidade com essa percepção? Toda a questão aí, ela está no problema da fé. O problema da fé. A fé é uma certeza a respeito de uma coisa que nós não podemos verificar. Quando você tem uma certeza a respeito de algum fenômeno percebido, isso não é fé, isso é só uma certeza. Fé é certeza sem verificação possível, sem demonstração possível. Então, cabe a pergunta, o que significa exatamente ter certeza, né? Como que surge essa certeza? Essa certeza vai além da vontade de ter certeza, porque se eu pudesse te dizer que a existência de um Deus transcendente, criador do universo, garantidor de uma vida eterna, tal como é apresentado com Jesus, sendo seu filho, tendo vencido a morte e transcendendo a temporalidade e ganho a eternidade, tal como é apresentada, é tudo que eu gostaria que fosse. Torço muito para que seja assim, mas eu não tenho essa certeza. E se eu não tenho essa certeza, obviamente não significa que o objeto dessa certeza não seja pertinente. Por quê? Porque tudo que eu penso está errado. E provavelmente isso aí também está. Mas eu não consigo ter a certeza. Por outro lado, a ideia de um Deus que coincide com o universo. O universo é infinito, Deus é infinito, e só por aí já temos um problema. Porque não dá para ter dois infinitos. Porque se tem dois infinitos, o infinito A, ele impede a infinitude do infinito B. O infinito só pode ser um. E por isso, acredito muito que, de fato, o infinito, que o universo seja infinito e que Deus seja infinito, porque eles são a mesma coisa. E a eternidade, sim. E eu sempre estive no universo. Isso eu acredito, sempre estive. E sempre estarei. O que desaparece é essa unidade constitutiva de real, que tem esse nome aí. Isso desaparece. Aliás, não é que desaparece no velório. Está em vias de transformação e desaparecimento e corrupção e deterioração. E assim se fará. E as partes que me constituem hoje constituirão o universo para sempre. E, portanto, eu também venço a temporalidade. Eu também não vou desaparecer. Eu também não vou deixar de existir. Só que não com a identidade que é a minha hoje. Eu continuo existindo em fragmento pelo universo. Mas, enfim, é muito mais legal a sua solução, que é muito mais apetitosa e confortadora, isso não há dúvida. Como discurso de salvação, o pensamento de Jesus é imbatível.
Quando eu digo salvação contra uma coisa ruim, que é o medo da morte. E contra o medo da morte, o discurso de salvação de Jesus é o melhor da história. Por quê? Porque é muito mais legal pensar como você pensa do que como eu penso. Eu li alguns livros, e principalmente na pandemia eu li vários livros, né? E me chamaram a atenção dois: A Psicologia das Massas, de Freud, né? E o Discurso sobre a Servidão Voluntária, de Etienne Labotier. Não sou muito bom de francês, mas é o seguinte, professor, trazendo para nossos dias, né? A gente vê nas redes sociais pessoas que têm mais de 10 milhões de seguidores e que, na minha concepção, muitas vezes, não falam coisa com coisa. E ainda assim tem várias pessoas que o seguem, como eu disse, de vários níveis intelectuais diferentes, até maiores do que essas pessoas. Eu queria entender mais sobre isso, e não li o bastante, talvez, de Freud, o porquê disso acontecer, ainda que as pessoas, sabidamente, têm maiores conhecimentos do que essa pessoa. O discurso sobre a servidão voluntária, Etienne de la Boétie, então, escreveu esse texto, Discurso sobre a Servidão Voluntária, que tem como maior comentadora no Brasil a professora Marilena Chauí. E eu recomendaria que você buscasse os comentários da Marilena ao texto de que você gosta tanto. Segundo ponto, você cita dois gigantes da história do pensamento. E a leitura deles é amplamente bem-vinda, assim como poderíamos citar outros que poderiam ajudar, como o estudo sobre as massas do Elias Canetti, que é bem legal, como poderia citar Gustave Le Bon, que também estuda essa questão da adesão e da formação de grupos. Mas eu queria sugerir que tem muita coisa boa, digamos, contemporânea. E, portanto, falando de rede social mesmo. Claro, o que eu poderia te dizer? Eu poderia te dizer, assim, de pronto, é que não tem muito milagre. Sócrates e Platão não contavam com o aplauso do maior número. Quem contava com o aplauso do maior número eram os sofistas que diziam o que as pessoas conseguiam entender. Jesus não contava com o apoio do maior número. Tanto que Pilatos disse, tem certeza, velho? Não querem trocar pelo Barrabás e tal? Não. Crucifica Jesus e tal. Então, se você pegar ao longo da história, é muito recorrente o fato de que pessoas de alto nível não contassem com a adesão do maior número, porque a adesão do maior número acaba sendo, digamos, garantida por um tipo de afinidade afetiva e cognitiva que é o que é. Numa sociedade chucra, é perfeitamente normal que os grandes influenciadores estejam de braços dados com a chucricidade. Troca um pouco de formação, de escolaridade, apela para uma sociedade mais bem talhada nos clássicos, mais bem apetrechada e crítica, e o influenciador terá outras características. Caso você fosse o pregador do livro de Eclesiastes, que depois da sua vida e depois de adquirir tanto conhecimento, qual que seria a sua dica para um jovem viver a vida? E o que eu diria é o que eu responsabilizo os meus educadores de não me terem dito, né? Jamais abrir mão, seja lá no que você for fazer, do prazer do espírito, ou seja, da degustação das coisas do espírito como tendo um valor imanente, valendo por elas mesmas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu incentivaria o jovem a desinstrumentalizar a vida, porque já que a vida está naquele instante, não fazê-la meio ou instrumento de outra vida que ainda não é. Porque submeter o que é ao que não é uma falácia. E, portanto, desenvolver nesse jovem uma competência para o regozijo do instante existencial vivido. Então, eu vou dar um exemplo. Perguntei para um professor, o senhor sugere a leitura de algum livro? E ele falou, leia Dom Casmurro. E eu perguntei, por que Dom Casmurro? E ele disse,
Porque vai cair na prova e no vestibular. Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Esse professor perdeu a oportunidade de me dizer: cara, lê a primeira página, degustando palavra a palavra, depois frase a frase, vê como ele articula, como ele escreve, e procura viajar na do cara, imaginando o que ele está dizendo, e a leitura será um regozijo por ela mesma, e não pela prometida exuberância estética de daqui 2 anos. E isso é uma verdadeira campanha anti-instrumentalização, né? Não fazer o primário para entrar no ginásio, não fazer a escola para entrar na faculdade, não fazer o estágio para ganhar um emprego, não fazer coisa para... Mas que as coisas possam valer por elas mesmas. É a imanentização do valor da vida. É essa campanha que eu deflagraria junto a esse jovem que você pretende educar. Esse momento aqui valeu pelas tuas perguntas e pelas minhas tentativas. Valeu pelo que você me forçou a pensar e pelo que eu disse. Valeu por tê-los conhecido, por tê-los encontrado, por tê-los visto, por ter me deixado afetar pela presença de vocês. Só isso conta. Só isso importa. Muito, muito obrigado. E tomara mesmo vocês sejam sorteados novamente. Vamos ver se a gente faz isso aqui com regularidade e que seja sempre feliz como foi esse encontro. Valeu, gente. Grande honra. Valeu, queridos.